Olá pessoal, Flávio Almeida aqui do canal FA Futebol Manager. Retornando aqui para fazer um vídeo bem rapidinho, só para mostrar que o Campeonato Brasileiro da Quinta Divisão começou e desse campeonato nós já fizemos 5 jogos, tá? Nessa primeira perna, e sempre de 5 em 5 jogos, para ser mais rápido e dinâmico, eu venho aqui e mostro como é que está sendo o desenvolver da temporada, tá? Para quem está acompanhando aí a série, tá vendo que eu perdi a final, minha primeira decisão com o Metropolitano como técnico de futebol. Comecei desempregado, desenvolvi o elenco, resolvi finanças, cheguei na final, perdi a final e consegui o objetivo da direção, que era subir para a primeira divisão do Campeonato Catarinense. Agora a gente está no segundo desafio, que é subir para a quarta divisão, né, para a Série D do Brasileirão. Nós estamos aqui na quinta divisão com o Metropolitano, tá? E já estreamos com uma vitória de 4-2 contra o Passo Fundo. Um jogo até teoricamente fácil, não sofremos tanto para ganhar esse jogo. Metemos um 4-0 e depois tomamos 2 gols, tá? Um jogo até bom desempenho tático, jogadores descansados. Davidson foi o primeiro que fez. Andrei Jacaré fez o segundo. Lançamento do Gabriel Batista para Juan Quadros, que fez o primeiro gol dele no nosso time aqui, lateral esquerdo. Luiz Cláudio lançou. Do ponto rolou para Rogerinho, que entrou. E o quarto gol para Andrei Jacaré. O time do Passo Fundo fez esse gol para descontar 4-1 com João Gabriel. Depois, João Gabriel rolou para trás e o Santos acertou essa pancada no ângulo, 4-2. Um jogo teoricamente fácil, não foi tão difícil assim não, tá? No segundo jogo, a gente abriu 6 pontos na liderança. Abriu 6 pontos na liderança não, conseguimos 6 pontos, consequentemente a liderança do campeonato. Vencemos o Tupi em casa por 3-2. Um jogo que começou com o time com uma falha grotesca no nosso escanteio. O primeiro gol que a gente tomou, tava todo mundo no ataque, olha isso, ó. Todo mundo no ataque. Isso é uma falha horrorosa, que eu não sei por que aconteceu. Mas corrigimos, consertamos o time. Everson novamente, puxando da direita, batendo de canhota. Tomamos esse gol de pênalti aí, 2-1. Uma Quadros rolou. Juan Pablo. O Iago finalizando 2-2 e para virar, Scotini foi na linha de fundo, cruzou para Raí guardar e a gente virar esse jogo. Em casa eu achei que seria um pouquinho mais fácil, mas foi um pouquinho complicado. Depois a gente recebeu o Azures fora de casa, né? A expectativa era que a gente perdesse esse jogo e se concretizou. A gente perdeu 2-0, não viu uma cor da bola, tá? Tentamos de tudo quanto é jeito, mas não conseguimos mesmo. O jogo todo a gente foi massacrado. Não tomamos mais porque o goleiro, o João Vitor, pegou muito, tá? Perdemos 2-0, poderia ter sido até demais, cara. Tubarão. Contra o Tubarão nós também fizemos um bom jogo dentro de casa. Sempre abrindo a margem de vitória, mas não conseguindo manter. Esse tem sido o nosso problema. O time até começa bem, faz 1-0, toma o gol, faz 2-1. Nesse caso aqui eu acho que a gente buscou empate, se eu não me engano. A gente tomou, fizemos o primeiro gol. Depois o Tubarão foi lá, virou com uma cena aí. Quem foi o outro? Laércio também joga muito, cara. Aí no segundo tempo a gente foi lá, quase acabando o jogo, a gente foi lá e conseguiu esse gol de empate na cabeçada do Luiz Cláudio. Pra quem sabe,
Atlético Tubarão é a nossa pedra no sapato aí, e um empate com ele está bom, tá? Depois nós fizemos um jogo contra o Foz do Iguaçu para 461 pessoas assistindo, né, o jogo lá, lá em Foz, 2-2. Um jogo que tava ganho, cara, tava ganho, mas infelizmente o nosso Iago Guilherme, nosso zagueiro que abriu o placar, abriu não, que fez um gol empatando, ele foi lá e foi expulso, né? Primeiro gol aí do Flávio René, do Foz do Iguaçu. Aí o gol do Igor Guilherme, que estava sendo o herói da partida aí. Gabriel Batista faz esse lançamento para Everson finalizar, 2-1. Aí no finalzinho lá, 84, teve a expulsão e os caras vieram para cima e conseguiram empatar esse jogo. Então, fizemos esses 5 jogos. Estamos ali na briga pelo Brasileirão. Depois desses 5 jogos, nosso time ficou na sétima posição, tá? 2 pontos abaixo do São Joséense, que é o último, o quarto colocado ali, o último entre os classificados para a segunda fase da quarta divisão. E é isso, vamos lutar para conseguir. Para conseguir esse objetivo, a gente já tem algumas transferências já confirmadas, tá? 2 laterais direitos e um lateral esquerdo, com um goleiro, tá? Então a gente definiu que os zagueiros, a parte da defensiva é a prioridade no momento, tá? Estou em busca aí de vender o Pedrinho Botelho, que é quem está tendo proposta do mercado, e talvez eu vá abrir mão do meu zagueiro Iago, que tem reclamado muito porque o elenco tá com poucos jogadores contratados, tá? Isso acontece. Eu tô com bons jogadores emprestados, mas ele quer o jogador que seja contratado. Então, cara, não tô podendo nem manter ele, e ele tá querendo fazer arruaça dentro do elenco. Então, assim, eu vou abrir mão dele também, e vou atrás do mercado para conseguir 2 zagueiros bons, um meia que faça do Pedrinho Botelho, e vou tentar reduzir um pouquinho mais a despesa nessa continuação de safe. Não posso fazer isso durante um mês, porque estamos em maio, vamos entrar agora em junho e a janela de transferência ela abre em julho, tá? E aqui pelo nosso calendário, em junho é o nosso pior momento no calendário, né? Porque a gente pega Joinville, pega União Frederiquense, São Luís, então a gente precisa estar com um elenco bom aqui para fazer essa maratona de jogos aqui, ó. São 2, 4, 6, 8, 9 jogos no mês de junho. Antes da janela de transferência reabrir, nós teremos que manter o elenco forte, né? Até lá. E vamos ver se a gente vai conseguir, tá bom? Um abraço aí e até mais.